obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, excelentíssimos Srs. Deputados. Gostava de dirigir-me com uma pequena nota prévia ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, porque esperava que o Sr. Presidente da COF hoje adotasse com todos os deputados e com os membros do Governo o mesmo rigor na avaliação do tipo de discurso que é ou não admitido pela mesa. Ontem, o Sr. Presidente retirou uma palavra para corrigir o meu alegado excesso de linguagem quando eu disse que o Sr. Primeiro-Ministro demissionário se tinha demitido por se ver envolvido num caso de corrupção. Dizia eu que o Sr. Primeiro-Ministro demissionário tinha um processo a decorrer no Supremo Tribunal de Justiça, estando em vias de ser acusado por suspeitas nos negócios do lítio e do hidrogênio. Facto este que, infelizmente para a nação, hoje mereceu as primeiras páginas em todo o mundo e em toda a Europa. Vejam, BBC, Prime Minister, corrupção. Le Monde, António Costa, corrupção. Financial Times, António Costa, corrupção. La Vanguardia, António Costa, corrupção. O Globo no Brasil, António Costa, corrupção. El País, o Costa, corrupção. El Mundo, o Costa, corrupção. Portanto, certamente que os senhores deputados não vão dizer, nem o Sr. Presidente, que estes órgãos de comunicação social estão ao serviço do Chega ou que difundem fake news ou sequer discurso de ódio ou que estão contra a democracia em Portugal. Também ontem o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, ao contrário do que fez comigo, não retirou a palavra nem tentou corrigir um senhor deputado do Partido Socialista que qualificou as minhas palavras como patranhas, citei. Ora, por tal ocorrido, retiro que, como conclusão, que patranha é, portanto, uma palavra aceitável para o Sr. Presidente da COF. Patranha, para quem não sabe, está no dicionário como uma história engenhosa ou falsa, uma aldrabice ou uma mentira. Por isso, na capacidade de utilização desta palavra, hoje quero denunciar as patranhas deste Governo e as 5 patranhas deste Orçamento de 2024 e especificamente as patranhas da Sra. Ministra da Agricultura aqui presente. Primeira patranha, Sra. Ministra, é que a Sra. Ministra prometeu aumentar o regadio em Portugal na prossecução do Plano Nacional do Regadio. Mas as verbas do Orçamento de Estado são mínimas, são apenas 180 milhões de euros, que é menos de metade que o Governo tem inscrito para doutrinar as crianças na ideologia de género nas nossas escolas. E ainda por cima veio recentemente anunciar que não tem condições para Portugal avançar, nunca terá condições para avançar com o projeto Tejo, que aliás tinha sido prometido aos agricultores em Alpiarça pela Sra. Ministra. Sra. Ministra, fale verdade ou fale mentira? Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Ministra, a segunda patranha deste orçamento é que a Sra. Ministra promete sempre que vai pagar a tempo e horas os apoios que promete aos agricultores e aos pescadores, quer sejam os pagamentos únicos, quer sejam os apoios pela seca, pela guerra, pelo gasóleo, pela inflação e etc. Mas o facto é que nunca, mas nunca, Sra. Ministra, consegue cumprir as datas prometidas. É um caso para dizermos que estamos perante um caso grave de incumprimento crónico deste Governo e deste seu Ministério e do IFAP. Sra. Ministra, fale verdade ou fale mentira? A terceira patranha é que, pelo 8º ano consecutivo de governação socialista, a agricultura e as pescas são o segundo ministério setorial que menos ganha e o segundo que menos sobe face ao aumento da despesa consolidada para o próximo ano. Dispõe apenas, Sra. Ministra, de 1,8 de verba orçamentada. O seu Ministério está aqui no fundo deste quadro. Este Ministério da Agricultura e Pescas só fica à frente do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. É verdade ou é mentira, Sra. Ministra? É com estas verbas que mostra a importância orçamental que dá à agricultura e aos agricultores? A quarta patranha, Sra. Ministra, é que desde que tomou posse, há já 4 anos, prometeu aumentar o nível de autoaprovisionamento e de verdadeira soberania alimentar portuguesa. Mas a verdade é que não o conseguiu. Aliás, nos cereais falha redondamente o objetivo que se propôs a si própria há vários anos e este é mais um orçamento de Estado que não vai conseguir este desígnio nacional. Apenas por uma decisão política sua e do Primeiro-Ministro demissionário. Hoje até ficámos a saber que o Sr. ex-ministro Matos Fernandes foi apanhado nas escutas a prejudicar a seca para ajudar o PS nas eleições. O Sr. ex-ministro do Ambiente
só convocou a Comissão Permanente da SECA com vista à interdição da produção de eletricidade em 5 barragens portuguesas depois das eleições, para prejudicar os agricultores e para beneficiar a política partidária. Isto é verdade ou é mentira, Sra. Ministra? A quinta e última patranha é que a Sra. Ministra, quando tomou posse, prometeu defender os agricultores e os pescadores portugueses e dar cada vez mais preponderância política ao primeiro setor da economia. Ao invés disso, no consulado da Sra. Ministra, perdemos a tutela dos animais de companhia, a das florestas, tentaram extinguir as DRAPs e perdeu um secretário de Estado. Isto é verdade ou é mentira, Sra. Ministra? Para terminar com uma não patranha, que todos aqui presentes e todos lá em casa reconhecem como verdadeira, é que a demissão do Sr. Primeiro-Ministro e a consequente queda do Governo vai concretizar a reivindicação que originou as maiores manifestações do setor primário nas últimas décadas. Os agricultores e os pescadores vão finalmente ver-se livres da Sra. Ministra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu apresentei-lhe 5 patranhas que perguntei-lhe se era verdade ou se era mentira. A Sra. Ministra escolheu tergiversar sobre vários assuntos, mas não conseguiu dirigir uma pergunta simples. É verdade ou é mentira? E não conseguiu dirigir esta pergunta porque tudo o que eu disse era absolutamente verdade. E a Sra. Ministra apresenta-se aqui com uma grande satisfação por ter estado há 4 anos à frente desta pasta, mas infelizmente tenho que lhe dar uma chamada de realidade que no terreno os agricultores não comungam dessa satisfação. Aliás, por isso é que nos últimos meses tivemos, antes do verão, 6 grandes manifestações pelo país, como nunca tinha havido memória no setor primário, a pedirem, sabe o quê, Sra. Ministra? A sua demissão, com uma enorme faixa a dizer estamos a ser governados por incompetentes. Sobre o resto que a Sra. Ministra disse, eu já sabia que o governo socialista gosta muito de apresentar as 3 grandes desculpas. É a alteração climática, é a seca e é a pandemia. A Sra. Ministra hoje reinventou uma nova, falou em Bruxelas. De facto, Bruxelas tem as costas muito largas, tal como a guerra também tem as costas muito largas, mas a Sra. Ministra não pode continuar a bater nessa mesma tecla de justificar a incompetência do IFAP e do pagamento daquilo que é devido aos produtores com estas justificações até bastante infantis, Sra. Ministra, devo-lhe dizer, porque os agricultores têm contas a fazer, têm que apresentar também contas à autoridade tributária e não podem estar a desempenhar uma função que é de soberania alimentar e da maior importância para o país sem saber as contas com que se cosem e aquilo com que podem contar ou não com os apoios do Estado que lhes são devidos exatamente pela política agrícola comum. E, portanto, Sra. Ministra, retribui os cumprimentos, mas infelizmente não posso acompanhar nessa qualidade satisfatória que autoavaliou-se. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sra. Ministra, talvez seja esta a última vez que me dirijo à Sra. Ministra enquanto Ministra da Agricultura e da Alimentação e, portanto, permita-me que a cumprimente na sua função e lhe deseje as maiores felicidades pessoais. No entanto, neste debate do orçamento, nós temos que trazer propostas e o Partido Chega é um partido conservador que defende o mundo rural, mas que apresenta soluções. Por isso, já no orçamento passado, fomos o partido que mais soluções apresentou como alterações à PPL do Governo e agora também vimos trazer para o seu Ministério, Sra. Ministra, 30 propostas de alteração que eu gostaria de destacar em 2 grandes temas. O primeiro tema da água e do regadio e do segundo tema da alimentação. Para o primeiro tema destacaria apenas 7. Um programa nacional de manutenção de dragagens das barragens nacionais, porque é muito necessário manter essa dragagem das barragens. A flexibilização dos processos para a abertura de furos e charcas. Reforçar com verbas do PRR a construção das ligações do Alqueva às albufeiras já identificadas como urgentes e muito urgentes, identificadas muito bem no Programa Nacional de Regadios. O alargamento da expansão do regadio na Cova da Beira, como quinta proposta a reparação da barragem da Póvoa e Meadas e a reparação do seu Pardão, a construção da barragem da Fopana e, obviamente, como foi referido pelo Sr. Deputado Pedro Pinto, a isenção do IMI para barragens com fins agrícolas. Para o tema 2, na alimentação, gostaria de destacar a harmonização do IVA para os bens alimentares todos para 6%, excluindo aqueles do IVA zero, e no IVA zero
zero, a manutenção do IVA zero para o cabaz de produtos essenciais. Também a criação de uma empresa pública de armazenamento de produtos cerealíferos para conseguirmos a tal soberania alimentar nos cereais que a Sra. Ministra tanto almeja. Uma criação de programação da soberania alimentar nacional, um apoio à produção de cereais, o apoio à produção biológica em territórios de baixa densidade e, finalmente, um fundo autónomo de apoio à agricultura de pequena escala. Muito obrigado, Sr. Presidente.